Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Jefferson Botelho. Eu trabalho com direito penal e processo penal e no módulo de hoje vamos tratar de um assunto importante: crimes contra a incolumidade pública, exatamente, previsto lá no título 8º do Código Penal, artigos 250 até o artigo 285. É um título importante, composto por 3 capítulos também importantes, delitos importantes sob o aspecto da chamada lei penal em branco, não é? A questão também da previsão de 2 delitos contra a saúde pública, que são elencados na Lei dos Crimes Hediondos, exatamente, a Lei 8.072, de 1990, com grandes repercussões no tocante à restrição de alguns benefícios processuais, não é? A impossibilidade da fiança, da graça, do indulto, da anistia, não é? A questão também de um percentual maior para a progressão de regime, agora com um novo arranjo no artigo 112 da LEP, que foi modificado de forma substancial com o advento do pacote anticrime em vigor recentemente no país. Então, eu gostaria, neste momento, de agradecer a todos pela presença aí do outro lado. Em especial, gostaria de agradecer e cumprimentar os meus colegas do 5º período do curso de Direito da Faculdade Unipac, exatamente, em Teófilo Otoni, Vale do Mucuri, em Minas Gerais, e deixar aqui o meu carinho, o meu respeito, e vamos trabalhar. Vamos deixar um material agora aqui para que vocês possam acompanhar a nossa exposição aqui hoje, assunto muito, mas muito importante mesmo, crimes contra a incolumidade pública. Pois bem, nós temos que o título 8º, ele prevê os crimes contra a incolumidade pública. Como eu disse anteriormente, artigo 250 a 285 do Código Penal, ok? Bom, a primeira missão do professor é falar sobre a incolumidade. Eu disse a incolumidade pública porque trata-se de um substantivo feminino, que quer dizer qualidade ou condição daquilo que está incólume, aquilo que está isento de perigo, isento de dano, aquilo que está sob proteção, não é? É uma situação que está protegido, aquilo que está seguro, não é? Ok. A primeira situação que nós trabalhamos é essa questão dos crimes de perigo comum. Nós temos um elenco muito importante, a começar lá do artigo 250, crime de incêndio. Depois nós trabalhamos o artigo 251, que é o crime de explosão. Depois temos a questão do uso de gás tóxico ou asfixiante, o fabrico, fornecimento, aquisição, posse ou transporte de explosivos ou gás tóxico ou asfixiante, o delito de inundação, exatamente o crime de inundação, que é crime de perigo comum, o próprio perigo de inundação, o delito de desabamento e desmoronamento. A doutrina tem uma grande diferença daquilo que vem a ser desabamento ou desmoronamento. A subtração, ocultação ou inutilização de material de salvamento é um tipo penal especial, semelhante ao crime de furto. Nós temos aí uma subtração, não é? Nós temos também a questão da difusão de doença ou praga. E assim a gente encerra esse primeiro capítulo dos crimes de perigo comum. Bom, logo em seguida, nós temos o capítulo 2º, dos crimes contra a segurança dos meios de comunicação e transporte e outros serviços públicos, a começar pelo delito de perigo de desastre ferroviário.
Pois nós temos o atentado contra a segurança de transporte marítimo, fluvial ou aéreo. Depois nós temos o delito de atentado contra a segurança de outro meio de transporte, o delito de arremesso de projétil, importante, também com grande passagem pelas unidades policiais, pelo Poder Judiciário também, o crime de atentado contra a segurança de serviço de utilidade pública, o delito de interrupção ou perturbação de serviço telegráfico, telefônico, informático, telemático ou de informação de utilidade pública. E para fechar esse grande título, nós temos o capítulo 3º, que trata dos crimes contra a saúde pública. A começar por esse que está em destaque, é o crime de epidemia, lá do artigo 267 do Código Penal, crimes contra a saúde pública, pois nós temos a infração de medida sanitária preventiva, muito citado esse delito hoje, principalmente nesse momento difícil de crise humanitária no país, da pandemia do coronavírus, não é? Onde pessoas desobedecem ou violam, né, determinação do poder público, no sentido de evitar a propagação do vírus, não é? A gente vai ver depois, lá no artigo 268 do Código Penal, que também é uma norma penal em branco, um tipo penal importante para ser estudado nos dias odiernos. Nós temos o delito de omissão de notificação de doença, o envenenamento de água potável, de substância alimentícia ou medicinal, o crime de corrupção ou poluição de água potável, o delito de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais. Esse delito também é hediondo, lá no artigo 273, a gente vai ver mais a miúde. O emprego de processo proibido ou de substância não permitida, o invólucro ou recipiente com falsa indicação, produto ou substância nas condições dos dois artigos anteriores, a questão da substância destinada à falsificação, outras substâncias nocivas à saúde pública, o medicamento em desacordo com a receita médica, é um delito também importante dos crimes contra a saúde pública, o exercício ilegal da medicina, da arte dentária, da arte farmacêutica, também muito importante contextualizar, o crime de charlatanismo, é isso mesmo, está lá no artigo 243 do Código Penal, e a gente fecha aqui esse grande título 8º, com o crime de curandeirismo, lá do artigo 284 do Código Penal. Pois bem, conforme eu adiantei, nesse crimes contra a incolumidade pública, pelo menos 2 nós temos como sendo considerados hediondos. Artigo 1º da Lei 8.072, de 1990, que trata dos crimes hediondos, diz o seguinte: são considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Decreto 2848, de 7 de dezembro de 1940. Isso, para quem não sabe, é o Código Penal, né? Consumados ou tentados. Aí vem no inciso 7º, epidemia com resultado morte, epidemia com resultado morte, e também o 7º-B, que foi inserido depois, falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, com previsão no artigo 273 do Código Penal, que foi inserido no ano de 98, não é? Então são esses 2 os delitos considerados hediondos que fazem parte desse grande título, crimes contra a incolumidade pública. Bom, vamos falar agora um pouco sobre os crimes de perigo comum. A principal característica é a proteção desse bem, porque
A partir do artigo 250, nós vamos tratar dos crimes de perigo comum. São crimes que visam proteger a incolumidade pública, ou seja, a tranquilidade na vida em sociedade, evitando que a integridade corporal ou os bens das pessoas sejam expostos a risco. Então, são crimes de perigo comum. Isso quer dizer que nós temos um número indeterminado de pessoas. É diferente do chamado crime de perigo individual, seja ele abstrato, seja ele presumido. Por exemplo, os crimes contra a pericritação da vida e da saúde, que são previstos nos crimes contra a pessoa, lá a partir do artigo 130, que é a exposição de perigo à moléstia venérea, à moléstia grave, do artigo 131, a questão do risco iminente, do artigo 132, os maus tratos, o abandono de incapaz, o abandono de recém-nascido para ocultar desonra própria, enfim, aqueles crimes de pericritação da vida e da saúde, compreendidos entre o artigo 130 e artigo 136 do Código Penal, que protegem a pessoa, individualmente falando. Lá, o perigo é individual. Aqui, na incolumidade pública, conforme o próprio nome sugere, aqui nós vamos proteger um número indeterminado de pessoas. Por quê? Porque o perigo é comum. Bom, todos os delitos previstos neste capítulo são de ação pública incondicionada. São tão importantes que o próprio Estado chamou para si a responsabilidade de, ao tomar conhecimento da violação, assumir a persecução criminal, independentemente de nenhuma condição do sujeito passivo ou da vítima. Basta o conhecimento dos órgãos de persecução criminal, seja os órgãos investigativos da polícia, seja os órgãos de acusação, como o Ministério Público, que ao tomar conhecimento vai agir de ofício. Em razão de dois grandes princípios importantes da ação penal pública, que são a obrigatoriedade e também a indisponibilidade da ação penal. E aqui nós vamos falar um pouco sobre o crime de incêndio, que é o primeiro crime nesse rol dos crimes de perigo comum. Preste bem atenção no tipo objetivo. Causar incêndio, expondo a perigo de vida, a integridade física ou patrimônio de outrem. Preste bem atenção que não basta tão somente causar incêndio. Não basta somente provocar o incêndio. Esse incêndio, normalmente de grandes proporções, e aí tem uma diferença de incêndio e fogo. O fogo, a pessoa tem controle sobre ele. O incêndio, não. Fato que a doutrina brasileira quase não trata deste assunto, não é? Então, provocar o incêndio, causar o incêndio, só que, neste caso, nós temos que ter a exposição a perigo da vida, da integridade física ou patrimônio de outrem. A pena, neste caso, é de reclusão de 3 a 6 anos. Percebe que aqui não tem a possibilidade de TCO, do Juizado Especial Criminal, sequer a suspensão condicional do processo, que é previsto no artigo 89 da Lei 9.099, de 95. E mais que isso, aqui a pena ela é cumulativa com a pena de multa. Isso quer dizer que o juiz, na fixação da pena, ele deve utilizar, inicialmente, o sistema trifásico para a pena privativa de liberdade e o sistema bifásico para a pena de multa.
Bom, nós temos a seguir o parágrafo primeiro, muito importante, que são majorantes, são causas de aumento de pena, na ordem de 1/3. Então, é uma causa de aumento de pena fixa, 1/3. Aqui, evidentemente, é uma norma direcionada ao juiz. Na aplicação da pena, de acordo com o artigo 59 até o artigo 68 do Código Penal, no sistema trifásico de Nelson Hungria. As penas aumentam-se de 1/3 se o crime é cometido com o intuito de obter vantagem pecuniária em proveito próprio ou alheio. Inciso 2º. Se o incêndio é em casa habitada ou destinada à habitação, em edifício público ou destinado a uso público, ou a obra de assistência social ou de cultura. Mais que isso, em embarcação, aeronave, comboio ou veículo de transporte coletivo, em instalação ferroviária, aeródromo, em estaleiro, fábrica ou oficina. Também em depósito de explosivo, combustível ou inflamável, em poço petrolífero, ou galeria de mineração, em lavoura, pastagem, mata ou floresta. Então, essas são as causas que majoram a pena, em razão da grande vulnerabilidade do ambiente atacado. É por isso que recebe uma reprovação maior do legislador, impondo uma majorante, na ordem de 1/3. Você imaginou o cidadão colocar fogo numa embarcação, numa aeronave, não é? Num poço petrolífico? Então, assim, é uma situação complicada, que causa uma exposição muito maior no tocante à conduta do autor. É por isso que o legislador houve por bem elencar esses fatos, ensejando aí uma causa de aumento de pena. O parágrafo 2º diz respeito ao incêndio culposo. A pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Em razão da quantidade da pena, conforme vocês estão verificando aí na lâmina, o delito é de menor potencial ofensivo. Logo, a competência é do Juizado Especial Criminal, por força da Lei 9.095 de 1995, conforme eu disse. Bom, o crime de incêndio, no direito germânico, ele era havido como crime contra o patrimônio. No primeiro Código Republicano de 1890, era previsto nos crimes contra a tranquilidade. E, desde 1940, além de ser previsto nos crimes contra a incolumidade pública, o crime de incêndio é crime de perigo comum. Por quê? Porque viola e causa um perigo a um número indeterminado de pessoas. Bom, a partir de agora, nós vamos citar alguns incêndios históricos ocorridos no Brasil, com grande repercussão no mundo inteiro, e nós vamos começar por um incêndio que chamou muita atenção no Brasil em 1974, exatamente no dia 1º de fevereiro de 74. Foi o incêndio no edifício Joelma, exatamente no 11º, 12º andar desse prédio comercial. Então foi um caso que chamou muita atenção no Brasil inteiro, em razão da quantidade de vítima, em razão das cenas terríveis que foram exibidas na época, com busca e salvamento aéreo, helicóptero girando, tentando salvar vidas, pessoas se jogando do último andar desse edifício lá em São Paulo. Esse edifício funcionava um banco de grande movimentação
na época, o CREFSUL na época, e também nós tivemos essa causa do incêndio depois da verificação pericial, que determinou-se que a motivação do incêndio teria sido essa fragilidade da precariedade das instalações elétricas deste prédio. Então, na época, houve uma perícia que sinalizou para a causa do acidente essas instalações elétricas precárias. Muito embora a notícia de que o prédio era construído há 2 anos atrás, não é? E não tinha, assim, grandes possibilidades dessa precariedade. Muito embora, na época, ficou evidenciado que os registros dos hidrantes do prédio estavam, na época, fechados. E, evidentemente, com 29 mil litros de água à disposição para ajudar, estancar, debelar o incêndio na época. Houve o processo regular, um engenheiro, um gerente administrativo do banco acabou sendo condenado a 3 anos de prisão, e aí outros engenheiros, outros eletricistas também foram condenados a uma pena de 2 anos na época, não é isso? E isso realmente causou uma grande comoção social no Brasil. Depois de um grande tempo, depois de um longo tempo, em 1978, foi rebatizado esse edifício como Praça da Bandeira, onde ocasionou esse incêndio em 1974, e o processo não demorou muito tempo, porque em 75 já tinha a decisão do processo. Um outro caso que aconteceu bem anterior ao do edifício Joelma foi esse incêndio no Gran Circo norte-americano em 1961. Era um domingo, dia 17 de dezembro de 1961, Niterói, no Rio de Janeiro. É um grande espetáculo. Na época, morreram 503 pessoas queimadas, 70% eram crianças, né? O que chamou muito mais a atenção da comunidade mundial. É uma das maiores catástrofes circenses do mundo, não é? Um espetáculo para 3 mil pessoas, e a motivação do incêndio foi praticamente uma desavença do empresário Danilo Stevanovski e também com o principal autor desse tipo de delito, que foi o Adilson Marcelino Alves, conhecido como Dequinha. Esse Dequinha, ele foi contratado para ajudar na construção, na formação do circo. Foram contratadas várias pessoas, até mesmo em razão da magnitude do espetáculo. E, na época, esse Adilson Dequinha, ele foi mandado embora. Segundo consta, ele tinha incidência penal, alguns diziam que ele tinha problemas mentais, e acabou sendo mandado embora. Ele, revoltado com essa situação, irado com essa situação, ele acaba contratando mais 2 coautores para a prática desse atentado. No caso, o Walter, que tinha o nome de Bigode, e o Pardal. O Dequinha, na época, foi condenado a 16 anos de prisão e mais 6 anos de medida de segurança. Na época, o direito penal adotava o sistema do duplo binário, não é? Não havia ainda a reforma de 1984, com o advento da Lei 7.209, que mudou o sistema do duplo binário para o sistema vicariante. Hoje não há mais essa possibilidade de se aplicar a medida privativa de liberdade e a medida de segurança. Ou você aplica tão somente a medida privativa de liberdade ou a medida de segurança. Em caso de
imputabilidade ou inimputabilidade por doença mental instalada. Ou no caso de semi-imputabilidade, que é uma capacidade reduzida, isso está lá no artigo 26, no seu parágrafo único, o juiz pode aplicar pena reduzida ou fazer a opção de se aplicar tão somente a medida de segurança. Bom, na época também o Bigode, o Walter e o Pardal foram condenados a uma pena menor, também cumulada com a internação agrícola, mas o Dequinha cumpriu pena durante um tempo, perto de 6, 7 anos de prisão. Quando saiu, ele foi assassinado com 13 disparos de arma de fogo. Então, esse fato chamou a atenção do mundo inteiro, em razão da grande proporção desse acidente, não é? Desse ato criminoso provocado por uma pessoa desequilibrada. Esse fato chama a atenção de autores, de escritores, de jornalistas que passam a escrever filmes, a exibir programas especiais na televisão brasileira. Então, é um fato que até hoje se tem comentário em razão do grande mal que esse fato ocasionou para a sociedade brasileira, principalmente para a sociedade do Rio de Janeiro. Tivemos um outro caso mais recente, no dia 27 de janeiro de 2013, na Boate Kiss, na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, com 242 pessoas que foram mortas nesse fato. Foram 680 pessoas feridas e era uma festa comemorativa de estudantes da chamada medicina veterinária, o pessoal da zootecnia, o pessoal da agronomia, da pedagogia. São jovens, cheios de sonhos, cheios de esperanças, que estavam ali comemorando mais uma parte da vitória do curso, né, da universidade. São acadêmicos, cheios de vida, né, que deixaram famílias sofrendo demais no Brasil, sofrem até hoje, com várias ações também na esfera civil. Então, isso foi provocado praticamente em razão do sinalizador que foi aceso por um dos integrantes da banda, na época que tocava naquele momento. Aqui nós resgatamos, inclusive, o cartaz que fazia a promoção do evento, dizendo aqui que era uma festa do semestre de agronomia, da Universidade Federal de Santa Maria, da medicina veterinária, da zootecnia, do técnico em agronegócio e da pedagogia. Todos estudantes da nossa conceituada Universidade Federal de Santa Maria. Então foi uma situação triste que tomou conta do Brasil. Inclusive o Papa Francisco, em homenagem posterior, quando da Jornada Mundial da Juventude, ele deixa uma mensagem de conforto, né, para a família, dizendo: com a cruz, Deus se une ao silêncio das vítimas da violência, já que não podem gritar. Sobretudo os inocentes e os indefesos. Com a cruz, Deus se une às famílias que se encontram em dificuldade e que choram a trágica perda de seus filhos. Como no caso dos 242 jovens vítimas do incêndio na cidade de Santa Maria no começo deste ano. Rezemos por eles. Fecha aspas. Bom, tivemos a investigação da polícia, a conclusão da Justiça de Primeira Instância, que reconheceu a existência do dolo eventual e mandou a júri. Depois, o próprio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul entendeu que não era caso de crime doloso contra a vida, dizendo, numa decisão de 2 anos atrás, que os réus não iriam a júri. Isso gerou uma batalha jurídica com essa decisão do Tribunal de Justiça. Essa decisão foi parar no STJ, que já tinha, inclusive, uma data de julgamento de um dos réus que não tinha conseguido o desaforamento deste caso para a capital, não é?
de forma que o próprio julgamento, que era marcado para março de 2020, foi suspenso e agora ainda se encontra na Justiça. O último caso importante que eu gostaria de retratar é este caso, essa tragédia no centro de treinamento Ninho do Urubu, do Flamengo, do Rio de Janeiro. Nós tivemos aí a vida de 10 jovens, praticamente essa ruptura de sonhos, de esperanças, de famílias que sonhavam com esses jovens fazendo sucesso e já faziam sucesso, não é? Então são jovens que perderam prematuramente a vida nesse incêndio lá, nesse alojamento no Ninho do Urubu. Fato que aconteceu numa sexta-feira, numa manhã de sexta-feira, no dia 8 de fevereiro de 2019. Já passa de um ano esse fato que aconteceu no Rio de Janeiro. A própria polícia investigativa, a polícia judiciária, apurou no inquérito policial, relatou este fato, que foi encaminhado ao Ministério Público, com indiciamento de 8 pessoas supostamente acusadas de crime doloso contra a vida, né? A investigação chegou a essa conclusão, que os autores, os dirigentes do Flamengo assumiram o risco de produzir o resultado e, chegando no Ministério Público, houve a requisição de novas diligências e este inquérito hoje ainda tramita na Justiça e, como professor de Direito Penal, a gente espera que futuramente, no futuro bem próximo, a Justiça possa dar uma resposta a toda a sociedade mundial que espera por justiça efetiva neste caso. Bom, voltando ao crime de incêndio, após a citação desses 4 casos que chamaram a atenção da justiça brasileira, da imprensa mundial, da própria sociedade, consternada com este fato, voltamos agora ao conceito de incêndio, que é fornecido pelo grande jurista de saudosa lembrança, Júlio Fabrini Mirabete, lá no seu Manual de Direito Penal, no volume 3º, 22ª edição, está lá na página 59, segundo o qual incêndio é a combustão de qualquer matéria, seja matéria sólida, líquida ou gasosa, com a destruição total ou parcial, que por sua proporção e condições pode propagar-se, expondo a perigo a incolumidade pública. Bom, aqui nós deparamos agora com os sujeitos do delito. O sujeito ativo é qualquer pessoa imputável. Pode ser, inclusive, o proprietário da coisa incendiada, que venha a colocar em risco a incolumidade pública, no aspecto de vida, de integridade física e de patrimônio de outrem. O sujeito passivo, como o próprio nome indica, incolumidade pública, é a coletividade. Aqui é chamado de delito sem uma vítima determinada, sem uma vítima dirigida, não é? Então, neste caso aqui, o sujeito passivo é a coletividade, é a sociedade. Bom, nós temos algumas condutas importantes também dentro do conflito aparente de normas. O próprio artigo 250 do Código Penal, que trata do crime de incêndio, como sendo crime contra a incolumidade pública, crime de perigo comum. Por quê? Porque tutela e protege a vida, a integridade física e o patrimônio de outrem. A pena é de reclusão de 3 a 6 anos. Mas, em contrapartida, se houver a incidência de alguma daquelas causas majorantes, neste caso, o juiz vai aumentar a pena na ordem de 1/3, conforme estatui o parágrafo 1º, incisos 1 e 2 do artigo 250. Nós temos um outro fato interessante, que é o crime de dano, que é previsto no artigo 163. Aqui,
crime contra o patrimônio. Aqui, o dano é efetivo. Lá, no crime de incêndio, é crime de perigo concreto. Nós temos o dano qualificado no parágrafo único do artigo 163, quando o autor emprega substância inflamável ou explosiva. A pena de 3 meses a 3 anos. Neste caso aqui, evidentemente, que todo cidadão que provoca um incêndio, invariavelmente, ele vai praticar um crime de dano. Só que aqui, o crime de dano é um crime de trânsito. É um crime meio para se alcançar o fim. Por quê? Porque, desde o início, o dolo do agente é provocar um incêndio. Então, dentro desse conflito aparente de normas, é importantíssimo, eu diria, saber diferenciar bem as elementares para discernir uma conduta da outra. E mais que isso, nós temos a situação de um incêndio praticado em mata ou floresta. Neste caso aqui, senhores, nós temos uma lei especial. Aqui não se trata de crime contra a incolumidade pública. Aqui, o bem jurídico protegido é o patrimônio ambiental. Neste caso aqui, a pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa. Então, aqui nós temos uma lei especial, a Lei Ambiental, a Lei 9.605 de 98, muito importante aqui. Uma outra situação importante é quando o cidadão usa o fogo, o incêndio, para a prática de homicídio. Aqui ele qualifica o homicídio. Aqui, ab início, o autor, ele tinha conduta voltada para o chamado animus necandi. Ele queria matar. Ele utiliza do fogo, do incêndio, para impor um sofrimento cruel contra a vítima. Nesse caso, estaremos diante de uma qualificadora que vai afastar o crime de incêndio, evidentemente. Bom, o crime de incêndio, o agente ele provoca intencionalmente a combustão de algum material no qual o fogo vai se propagar, vai causar uma situação de risco efetivo, de risco concreto. Para quem? Para um número indeterminado de pessoas, que vai colocar em risco concreto a vida, a integridade física e o patrimônio de outrem. Bom, aqui nós temos algumas observações importantes. Evidentemente que o crime de incêndio absorve o crime de dano, porque o crime de dano é um crime de passagem, é um crime meio. Causar incêndio em casa em ruínas ou inabitada não caracteriza o delito. Não caracteriza o delito desde que não seja suficiente para causação de um perigo concreto à vida, à integridade física ou ao patrimônio de outra pessoa. Nós temos aqui também uma forma qualificada pelo resultado, que é quando o crime de incêndio resulta lesão corporal grave ou morte, aí a aplicação do artigo 258 do próprio Código Penal. Agora, aquele autor, aquele agente que venha a incendiar com a motivação política, o chamado inconformismo político, ele responde pelo artigo 20 da Lei de Segurança Nacional, a Lei 7.170 de 83, sim, uma lei importante no Brasil, que realmente, se isso acontece, se tiver uma motivação, esse inconformismo político, evidentemente que a Lei de Segurança Nacional vai prevalecer sobre o artigo 250 do Código Penal. Temos uma outra situação também interessante, que é o emprego de artefato explosivo ou incendiário, sem autorização. O Estatuto do Desarmamento, exatamente no seu artigo 16,
parágrafo único, inciso 3º, tem esse dispositivo penal, tem essa conduta típica. Evidentemente que aqui, dentro do conflito aparente de normas, cabe ao intérprete, cabe ao estudante de direito, ao doutrinador, diferenciar as elementares para afastar esse conflito, que não passa de mero conflito aparente de normas. E uma outra conduta bem assemelhada é o fato de soltar balões. É um crime ambiental também, que é previsto no artigo 42 da Lei de Crime Ambiental, que é a Lei 9.605 de 98, consistente na conduta de fabricar, vender, transportar ou soltar balões que possam provocar incêndios nas florestas e demais formas de vegetação, em áreas urbanas ou qualquer tipo de assentamento humano. Agora, preste bem atenção no preceito secundário. Isso pouco acontece no direito brasileiro. A pena é detenção de 1 a 3 anos ou multa. Percebe que nessa primeira parte nós temos uma pena alternativa, ou pena privativa de liberdade ou multa. Só que na segunda parte nós temos uma outra hipótese totalmente diferente. Ou ambas as penas cumulativamente, ou aqui vai ser detenção de 1 a 3 anos e multa. Então, assim, nós encerramos o nosso trabalho de hoje, a nossa exposição. Eu gostaria, uma vez mais, agradecer a todos pela assistência, um pouco da nossa aula. Gostaria, uma vez mais, dizer da importância desses tipos penais. Hoje nós tratamos de mostrar um retrato desse título 8º dos crimes contra a incolumidade pública, falando do primeiro capítulo, que é crimes de perigo comum, que começa lá no artigo 250 do Código Penal, crime de incêndio. Depois nós tivemos o capítulo 2º, que o bem jurídico são os meios de transporte, de comunicação, de atividade de utilidade pública. E para fechar, nós tivemos desde o artigo 269 até o artigo 284, crimes contra a saúde pública. 2 crimes hediondos nesse rol, o artigo 267, crime de epidemia, e também o artigo 273, aqueles ligados à indústria farmacêutica medicinal. Então, eu gostaria, uma vez mais, agradecer a paciência de todos, dizer da nossa alegria de falar sobre temas importantes. Gostaria de agradecer mais uma vez o pessoal do Vale do Jequitinhonha, agradecer a minha querida Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, em Minas Gerais, agradecer os colegas da cidade de Contagem, de todo o país. Muito obrigado e até a próxima oportunidade.